Meus irmãos, nós vamos orar pedindo para que Deus mais uma vez possa usar a vida do nosso irmão Ronaldo Lidório, que a gente possa ser abençoado mais uma vez pela reflexão na palavra de Deus e desafiados a encontrar um caminho que possa glorificar o nome de Jesus, o caminho da graça que a gente aprendeu ontem, que ensina a gente a descansar e a gerar expectativa. Vamos orar para que Deus nos abençoe mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela vida do meu irmão Ronaldo Lidório, pela bênção que ele tem sido para a tua igreja. Mais uma vez eu te peço que o Espírito Santo ilumine sua mente e coração e que a gente possa olhar para o mundo, para o contexto, através das lentes da tua palavra. E enxergando através das lentes da tua palavra, a gente possa ter o nosso coração grato e, sobretudo, repleto da convicção de que a gente não pode permitir que a vida nos endureça e nos faça perder a ternura no coração e o olhar piedoso para a vida e para o mundo à nossa volta. Que o Senhor nos fale mais uma vez, assim oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, bom dia. Bom dia, irmãos. Coisa boa, final de congresso, aí com a mente cheia, coração cheio, e bom estarmos juntos e na presença do Senhor. Eu queria dar aqui uma sugestão aos pastores e líderes de igrejas a enviarem seus jovens para o encontro sobre vocação e o encontro para vocacionados. É um encontro que tem o nome Vocare. Ele há de acontecer nos dias 21 a 24 de abril, agora no próximo mês. E se você tem vocacionados em sua igreja, é um excelente ambiente cristão, evangélico, bíblico, para se refletir sobre vocação e estar com outros vocacionados. Vocare, você há de encontrar facilmente na internet ali as informações. E eu gostaria também de tomar a liberdade aqui com a Vida Nova, de indicar um dos livros da Vida Nova, e é um dos livros que impactou a minha vida nas últimas semanas. O título é Pecados Intocáveis. Não sei quem já leu este livro, aqui Pecados Intocáveis. É um livro inesquecível, de Jerry Bridges, e ele trata a respeito daqueles pecados que se aninham no secreto da nossa alma, sobre os quais pouco se fala, pouco se reflete, e são capítulos curtos, então um livro ideal para você ler diariamente em suas devocionais. Foi assim que eu o li e fui tremendamente abençoado. Ninguém pediu que eu fizesse aqui este anúncio, apenas indicando aos irmãos algo que tem realmente me abençoado, Pecados Intocáveis. Eu creio que você também vai ser impactado pela palavra do Senhor em sua vida a cada dia. Nesta manhã, nós iremos refletir sobre o Evangelho, a sua autoria, a sua natureza e os seus efeitos. E eu gostaria de fazer isso com vocês a partir de uma teologia bíblica. E eu creio que a teologia bíblica, ela deve ser desenvolvida com a Bíblia e na Bíblia. Então nós vamos usar bastante a palavra de Deus. Então você, por favor, pegue aí a palavra de Deus, a Bíblia, e nós iremos passear juntos e refletir juntos sobre alguns textos. Eu estou convencido que a má compreensão do Evangelho, não apenas do que é o Evangelho, do seu conteúdo, mas do que faz o Evangelho, esta má compreensão tem sido possivelmente a maior barreira para a vivência cristã e também para o cumprimento da missão pela igreja. À medida que nós não compreendemos bem o conteúdo do Evangelho e os efeitos do Evangelho, nós passamos a ser igreja sem missão, ou ser igreja perdida no meio da missão. Um dos textos que nos fala de maneira clara sobre o Evangelho, a sua autoria, a sua natureza e os seus efeitos, se encontra em Romanos. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 1,
e nós leremos do versículo 1 ao versículo 7. Iremos destacar alguns desses versículos e algumas dessas compreensões nesta manhã. Romanos capítulo 1. Nós bem sabemos que Paulo escreve a essa igreja que ele ainda não conhecia, a igreja em Roma. Uma igreja conhecida pela sua fé e uma igreja conhecida pela sua maturidade de vivência no Evangelho do Senhor Jesus. E ainda assim, o apóstolo Paulo, ele começa esta carta escrevendo e explicando o que é o Evangelho. E talvez nesses primeiros 7 versículos seja esta a primeira intenção do apóstolo Paulo. Ele quer clarear, ele quer fazer claro e fazer compreensível o que é o Evangelho. Paulo escreve essa carta aos Romanos, destacando a finalidade da igreja e a prioridade da igreja. Ele trata sobre esses dois assuntos como duas colunas que permeiam toda a carta, esta carta aos Romanos. Ele deixa bem claro em 7 oportunidades nesta carta que a finalidade da igreja é a glória de Deus. Mas não apenas ele clareia, ele esclarece, ele informa que a finalidade da igreja é a glória de Deus, mas também ele anuncia que a prioridade da igreja é anunciar Jesus Cristo. Então nós temos duas compreensões bíblicas e teológicas elucidadas pelo apóstolo Paulo nesta carta aos Romanos. Se a finalidade da igreja é a glória de Deus, a prioridade da igreja é anunciar o Senhor Jesus. E não apenas ele fala sobre essa prioridade, mas no capítulo 15, no versículo 20, ele nos dá um critério de prioridade. Ou seja, é prioridade da igreja anunciar Jesus entre todas as nações e fazer discípulos. Mas dentro desta missão da igreja, dada pelo Senhor Jesus, que é de fato a missão de Deus, para a qual a igreja é convidada a participar, ele detalha um critério. Em Romanos capítulo 15, versículo 20, já no final dessa carta, ele diz: onde Cristo não for anunciado. Então a igreja é chamada por Deus para fazer conhecido o mistério do Evangelho, que é o Senhor Jesus, que é o Messias prometido a todos os povos, entre todas as nações, mas não sem critério. O critério é este: onde Cristo não for anunciado. Isso pode ser perto, do outro lado da nossa rua, isso pode ser longe, do outro lado do mundo, mas a igreja é chamada a proclamar e viver o Evangelho em todos os lugares, porém com prioridade, onde Cristo ainda permanece desconhecido. E é impressionante que depois de 2000 anos de história cristã, nós temos ainda 2000 povos que jamais ouviram o Evangelho do Senhor Jesus em nossos dias. É chocante que no Brasil nós temos ainda mais de 100 etnias indígenas totalmente não evangelizadas. É constrangedor que em nosso país nós temos ainda mais de 10.000 comunidades ribeirinhas sem uma igreja evangélica, mais de 6.000 assentamentos sertanejos sem uma igreja evangélica, mais de 2.000 comunidades quilombolas sem uma igreja evangélica, mais de 700.000 ciganos que não ouviram a palavra de Deus, e entre os surdos apenas 1% se declara crente no Senhor Jesus. É injustificável perante o clamor bíblico que chama a igreja para participar da missão de Deus, vivendo Jesus e anunciando Jesus com o critério de priorizar quem ainda ouviu pouco ou nada ouviu do Evangelho de Cristo. É injustificável nós termos uma igreja que escreve livros, que reflete, que tem congresso, que tem conferência missionária, que tem culto a cada final de semana, ou ao longo da semana, que tem seminário bom, que tem teologia boa, que tem pastores, que tem missionários, e convivemos em um país onde mais de 100 etnias jamais ouviu uma só vez o nome do Senhor Jesus. Tem alguma coisa errada nessa engrenagem. Ou é falta de crença, de fé, ou é falta de uma boa teologia bíblica, ou é falta de vida, de compromisso com a missão. Diversos livros foram publicados nos últimos 10 anos sobre a missão da igreja no Brasil, diversos.
Centenas de seminários e congressos foram feitos sobre a missão da igreja no Brasil nos últimos 10 anos, mas nós temos hoje, entre os indígenas do Brasil, para particularizarmos essa faceta, o mesmo número de missionários que nós tínhamos há 10 anos atrás. Alguma coisa está faltando. Eu gosto muito da fala de John Knox, quando ele nos diz que a ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. E ele fala isso para a igreja. Existe conhecimento, a cabeça está clara, cheia de verdades bíblicas, mas para que a igreja seja diariamente transformada à imagem de Cristo, que faz discípulos, que honra o nome de Deus, é necessário que haja uma transformação. E John Knox nos diz, a única ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. Talvez seja isto que me falta, seja isto que nos falta, sermos mais quebrantados. Romanos capítulo 1, versículo 1 nos diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo e chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, quem, meus irmãos? Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo inicia essa carta dizendo: vocês, crentes da igreja conhecida, de referência, de maturidade em Roma, a primeira coisa que eu vos digo é: vocês precisam saber o que é o Evangelho. Ele começa a destacar e pensando sobre a autoria do Evangelho. Qual é a autoria do Evangelho? Paulo deixa isso bem claro, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: eu sou Paulo, e ele se define a sua identidade, ele diz: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo. A sua identidade é ser servo, doulos, escravo do Senhor Jesus, e ele diz: eu que sou Paulo, com a identidade de ser servo de Jesus, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, eu tenho uma função ministerial. Ele diz: chamado para ser apóstolo. Olhem bem para mim nesse momento e reflitam comigo. O apóstolo Paulo trata aqui no primeiro versículo da sua identidade e do seu ministério, e ele não confunde as coisas. Ele diz: querem saber quem eu sou Paulo, e a minha identidade é ser servo do Senhor Jesus. Agora eu, Paulo, servo de Jesus, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, eu tenho uma função, e a minha função é ser apóstolo, chamado para ser apóstolo do Evangelho, pregador do Evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo deixa bem claro que o que o define não é o que ele faz, o que o define não é o seu ministério, o que o define não é ser professor de teologia, pastor de igreja ou missionário. O que o define é o seu relacionamento com Deus. Ele diz: eu sou Paulo, eu sou servo de Jesus, e eu tenho o chamado para ser apóstolo. Ele diz: chamado para ser apóstolo e separado para ele destaca aqui o tema nesses primeiros 7 versículos, e o tema é Evangelho de Deus. Este é o tema. Ele utiliza aqui a expressão Evangelion Tuteu, que ele vai repetir em suas cartas. E este Evangelion Tuteu significa um Evangelho de Deus, que tem Deus como origem, que veio de Deus, planejado por Deus. Este Evangelho, ele foi desenhado, ele é mantido e ele é proclamado pelo próprio Deus. Não é o Evangelho ligado a Deus, é o Evangelho de Deus. Não é o Evangelho que fala sobre Deus, é Deus quem planejou, efetivou e proclama esse Evangelho, utilizando a igreja como parte da sua missão.
O Evangelho de Deus, o Evangelion Tuteu, o Evangelho que tem Deus como origem e o Evangelho que tem Deus como autoria. Se nós pudéssemos pensar juntos nesta manhã, quem é o autor do Evangelho? A resposta é esta: é Deus. Isso é importantíssimo, porque isso nos coloca no nosso devido lugar. Não é a chegada da igreja que faz alguém se converter, é a chegada do Evangelho. Não é a chegada do apóstolo, não é a chegada do missionário, não é a chegada do plantador de igreja, não é a chegada do pastor, pregador eloquente que faz alguém se converter. O que faz alguém se converter é o Evangelho, e o Evangelho é de Deus. O Evangelho tem dono. Nós servimos ao Evangelho de Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz. Ele diz: eu sou chamado para ser apóstolo e separado para um Evangelho que tem dono. Não é de Paulo, não é dos apóstolos, não é da igreja de Roma. Ele está conversando aqui com a igreja em Roma, irmãos. E eu imagino que essa igreja em Roma, ela começou a ler esta carta sentindo esse impacto. Quem sabe essa igreja, ela se via como o farol, ou como o próprio Evangelho, como a mensagem de Deus para o mundo, no local que era o epicentro do império da época. E Paulo começa dizendo: vocês não são o Evangelho. O Evangelho tem dono e o Evangelho é Deus. E ele continua dizendo aqui, ele fala sobre o qual foi por Deus, versículo 2. Ele enfatiza: o Evangelho foi por Deus, outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O Evangelho, ele é de Deus, foi prometido por Deus, ele é proclamado por Deus, e é Deus quem chama a igreja para fazer parte da sua missão, a fim de que todos os povos ouçam o seu Evangelho e sejam por ele transformados e sejam abraçados e abracem este Evangelho que antes perseguiam. Esta é a história de Paulo, esta é a história da igreja, esta é a história da sua vida e é a história da minha vida. Eu creio que começa a ficar bem claro que o Evangelho não é a mensagem da igreja para a salvação do mundo, mas é a mensagem de Deus para a salvação da igreja. Nós precisamos relembrar que cada um de nós serve, como o apóstolo Paulo, ao Evangelho de Deus. Eu gostaria de fazer rapidamente uma análise textual com vocês. Deixem aí marcado esse texto em Romanos capítulo 1 e rapidamente abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24. Eu gostaria de fazer uma análise textual em 5 minutos com vocês em Mateus capítulo 24, especialmente o versículo 14, em que nós lemos algumas particularidades deste Evangelho em ação. Evangelho que tem Deus como autoria. Mateus 24, 14 nos diz assim: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E o Senhor Jesus diz: então virá o fim. Notem que os discípulos perguntavam a Jesus aqui sobre os sinais da sua volta. E Jesus, me parece, eu não vou aqui fazer defesas com cores escatológicas, mas apenas descrever um pouco desse texto. No versículo 6, Jesus ele responde, dando aqui um bojo de sinais, que eu vou chamar de sinais cosmológicos. São coisas que vão acontecer por aí, sem muita certeza, sem muita certeza de localização, certeza de nação, de atores, mas coisas que vão acontecer. No versículo 6, Jesus diz: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. Versículo 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Versículo 7, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. São sinais cosmológicos, coisas que vão acontecer em diversos lugares. No versículo 9, Jesus muda o discurso, ele olha para os seus discípulos e ele começa a desenvolver um discurso direto. São sinais agora mais eclesiológicos quanto à igreja. E ele diz no versículo 9, então sereis atribulados. O discurso é outro. Agora Jesus não fala mais sobre guerras e rumores e nação e reinos, mas sobre a igreja, e sereis atribulados. E ele diz, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações. E ele continua no versículo 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Eu creio na igreja, está no bojo de sinais eclesiológicos, coisas que vão acontecer na própria igreja. E pior,
versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus conversa com a própria igreja. No versículo 14, Jesus nos dá um sinal. Se há sinais cosmológicos, se há sinais eclesiológicos, eu creio que há um sinal missiológico no versículo 14. E o sinal é o seguinte: e será pregado este evangelho do reino. A expressão grega utilizada aqui nesse texto é keriretesetai, que é traduzida por e será pregado. Keriretesetai tem como raiz querigma. E a ideia de querigma é uma proclamação audível. A ideia do texto é justamente esta, que a igreja chamada por Deus irá proclamar querigmaticamente, de maneira inteligível e audível, na língua do povo, na cultura do povo, no jeito que o povo vai entender este evangelho, e será pregado querigmaticamente este evangelho. Aqui a expressão este evangelho, tutó evangelion, que é o evangelho do reino, ela traz aqui algumas perguntas, porque tutó evangelion indica um evangelho que está sendo indicado ou apontado mais diretamente, e um exegeta poderia se perguntar: que evangelho é este? Este evangelho, este púlpito, este microfone, que evangelho é este? Talvez se refira ao versículo 13, que diz: aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. Este evangelho da perseverança e da salvação, eu creio. E o texto continua: e será pregado querigmaticamente este evangelho da perseverança e da salvação por todo o mundo. E há diversos termos gregos para mundo. Há o termo cosmos, que é o mundo geograficamente definido, e há o termo oikumene, aqui utilizado, que é o mundo demograficamente definido. Não se trata de geografia, de território, de terra, de demarcações, mas de gente. Parece-me que essa é a ênfase desse texto, que este evangelho será pregado querigmaticamente por uma igreja que abre a sua boca e fala de maneira inteligível, que é o evangelho da perseverança e salvação por todo o mundo habitado. Em uma paráfrase, nós poderíamos aqui utilizar mundo habitado para mundo aqui neste lugar. E diz: para testemunho. E aqui é uma questão que a gente deixa para os doutores como o Dr. Russell Shedd, mas para testemunho aqui, parece-me que dá a ideia de finalidade, que a igreja faz tudo isso para que haja testemunho. A expressão aqui és, especialmente essa preposição ligada a martírion, que é o testemunho, parece-me que me dá ideia de uma outra coisa, que o testemunho não é a finalidade, o testemunho é o meio, ou seja, por meio do testemunho. E esse texto, se for realmente esta a melhor interpretação, faz uma ligação que nós encontramos em todo o Novo Testamento, entre a expressão querigma, proclamação, e a expressão martírion, que é testemunho. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, ela é chamada por Deus para proclamar o evangelho e viver o evangelho ao mesmo tempo. Eu trabalhava com a tradução do Novo Testamento para a língua Limonpelo, uma das línguas faladas pela tribo Concomba de Gana, onde nós trabalhamos por 9 anos na África, e eu fiquei impressionado traduzindo o Novo Testamento ao perceber que sempre, ou quase sempre, que era encontrado o termo querigma, proclamação, mas cedo ou mais tarde no texto aparecia o termo martírion, testemunho. E a impressão que me dá é esta: Jesus chamou e salvou uma igreja para falar e viver o evangelho ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E diz: para testemunho, ou talvez por meio do testemunho, a todas as nações, pantá etnesim, a todos os grupos cultural e linguisticamente definidos. E essa frase final então virá o fim. Para fim aqui o texto utiliza a expressão grega telos, que é ligada etimologicamente a parousia, em todo aqui o contexto do capítulo 24, que é a volta do Senhor Jesus. Não diz, no meu entender, o texto não diz que Jesus virá quando todos ouvirem o evangelho. O texto está dizendo que Jesus não virá até que. Eu me lembro de um exegeta, um teólogo inglês, dizendo
quando o missionário entrar na última tribo não alcançada da terra e falar do Evangelho, Jesus voltará. O texto não diz, não fala sobre isso. Jesus diz, então virá o fim. Algumas coisas vão acontecer, sinais cosmológicos, sinais eclesiológicos, e com foco nesse sinal missiológico, se nós pudéssemos parafrasear, nós falaríamos: e será pregado, proclamado, querigmaticamente, de maneira audível e inteligível, este Evangelho do Reino, que é o Evangelho da perseverança e da salvação. Este Evangelho será pregado por todo o mundo habitado, onde há gente, por meio do testemunho de uma igreja que fala, mas também vive o Evangelho, e a todos os grupos linguística e culturalmente definidos. E então, depois disso, em algum momento, na economia de Deus, virá o fim. O autor do Evangelho é Deus. E este texto, como tantos outros do Novo Testamento e no Antigo Testamento, deixam isto bem claro, que é Deus quem tem o Evangelho e um plano para o Evangelho. E não se enganem, o Evangelho não está nas mãos da igreja, o Evangelho está nas mãos de Deus. O Evangelho não está nas mãos de pregadores, o Evangelho está nas mãos de Deus. Nos lugares mais improváveis, no meio do caos e da tragédia, Deus faz o Evangelho transformar gente e igreja nascer, onde nós imaginamos que isto é impossível. O autor do Evangelho é Deus. A identidade do Evangelho, Paulo deixa bem claro sobre essa identidade. Voltem comigo, Romanos capítulo 1, versículo 2 em diante. Ele fala no versículo 1, ele foi chamado para o Evangelho de Deus, o Evangelium tu teu. Agora no versículo 2 ele diz, Evangelho, notem que ele está nessa narrativa, ele está aqui falando sobre o Evangelho. Evangelho, o qual foi por Deus, outrora prometido. O Evangelho foi prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ou seja, o Evangelho é de Deus e foi prometido por Deus. Agora, a pergunta que se levanta, mas o que é o Evangelho? Qual é a identidade do Evangelho? E no versículo 3 ele diz, o Evangelho diz respeito a seu Filho. E aqui talvez a igreja sinta aquele choque, porque talvez a igreja de Roma pensasse, o Evangelho diz respeito aos santos, o Evangelho diz respeito à igreja. Vocês são o Evangelho, vocês são um farol para o mundo. Mas Paulo ele diz, logo no versículo 3, uma coisa totalmente diferente. Ele diz, o Evangelho diz respeito a outra pessoa. Diz respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Versículo 4, me acompanhem. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. E para não deixar dúvida alguma, Paulo encerra dizendo, a saber, quem, meus irmãos? Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é o próprio Evangelho. E Paulo vai particularizar e desenvolver a sua teologia do Evangelho nas suas cartas, enfatizando que Jesus é o Evangelho em duas dimensões. Em primeiro lugar, a sua identidade. Quem é Jesus? É o Evangelho. Em segundo lugar, o seu ministério. O que Jesus fez é o Evangelho. Se eu pudesse aqui resumir, e com base nesse e em outros textos, eu diria que o Evangelho é Jesus, quem Ele é e o que Ele fez. Por isso, no meio missionário, nós temos às vezes o privilégio de sermos colocados sob pressão para evangelizar, às vezes em uma outra língua, em uma outra cultura e em pouco tempo. E sem saber se aquela pessoa terá acesso em sua vida, em sua história, novamente, a alguém que vai lhe falar do Evangelho. E isso nos leva a uma reflexão, e a reflexão é qual é o essencial, qual é a essência do Evangelho. E eu repito o que eu disse ontem à noite, se você tiver apenas 5 minutos com alguém para evangelizar, e jamais se encontrará com essa pessoa novamente em sua vida, conte a história de Jesus. Quem é Jesus e o que Ele fez? A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Reflitam comigo, meus irmãos.
Eu creio que a má compreensão do que é o Evangelho é possivelmente a maior barreira para a vivência cristã e para o cumprimento da missão. E eu explico. Se nós entendermos que a igreja é o próprio Evangelho, ao proclamarmos o Evangelho, nós proclamaremos a igreja e não Jesus. Talvez você esteja pensando, mas Ronaldo, isso só acontece em meios teológicos duvidáveis, duvidosos. E eu diria a você, não é bem assim. Especialmente devido a uma influência liberal em meados do século XX, enraizada inicialmente nos Estados Unidos, repercutindo na Europa e descendo também para a América Latina, houve uma forte tendência de se humanizar o Evangelho, e isso aconteceu. De maneira que esta humanização do Evangelho não apenas entrou em escolas teológicas liberais, mas chegou até os púlpitos das igrejas, aos centros de treinamento missionário, e chegou não apenas ali, mas também aqui, e entrou não apenas em nossas igrejas, mas também no nosso imaginário geral. Me acompanhe. Quando um crente, um pastor, um missionário, ele diz hoje que o Evangelho está entrando na Amazônia, o que ele está pensando? O que ele quer dizer? O que ele comunica? Ele está dizendo que a igreja está entrando na Amazônia. Quando um pastor diz hoje que o Evangelho está sendo perseguido na China, o que de fato ele quer dizer? Que a igreja, os missionários estão sendo perseguidos na China. Isso porque no nosso imaginário evangélico geral, nós ainda humanizamos o Evangelho, nós ainda pensamos que nós somos o Evangelho, e talvez seja esta má compreensão a maior barreira para a evangelização, pelo simples motivo de que se eu entendo que eu sou o Evangelho e não Jesus, ao proclamar o Evangelho, eu vou proclamar meu próprio nome. E será que não é isso que acontece em nossas igrejas? No movimento evangélico brasileiro, igrejas se autoproclamando seus nomes, seus títulos, suas denominações, logomarcas. Não me entendam mal, eu não acho que nada disso é pecaminoso. Proclamar logomarcas e títulos e denominações e nomes de teólogos e pastores renomados, nada disso é pecaminoso, mas isso não é evangelização. A evangelização bíblica só ocorre quando o nome do Senhor Jesus é proclamado. E eu estou convencido, meus irmãos, que em nosso país nós precisamos aprender a falar menos sobre nós mesmos e mais sobre o Senhor Jesus. É exaltar menos os nossos heróis e exaltar mais o nome do Senhor Jesus. A colocar menos fotos de nós mesmos e mais fotos daquele movimento de pessoas que estão sendo salvas pelo Senhor Jesus. Destacar menos as nossas próprias ações e destacar mais aquilo que o Senhor Jesus está fazendo em nós. Colocar em um pedestal, se houver um pedestal, é o Senhor Jesus, não é o teólogo, não é o missionário, não é o pastor, não é o líder, não é aquele homem de influência, o melhor de influência, mulher de influência naquela comunidade, mas é o Senhor Jesus. Talvez gastar menos dinheiro com a publicidade das nossas denominações e templos e projetos e nomes, e talvez investir mais para que o nome de Jesus seja conhecido entre todos os povos da terra, seja perto ou seja longe. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de pregar em uma igreja norte-americana, e eu vou partilhar com os irmãos algo que aconteceu lá, mas poderia muito bem ter acontecido aqui em nosso país. Uma igreja boa, bíblica, extremamente missionária. E estive com os irmãos daquela igreja no final de semana, e eu fiquei impressionado pelo boletim daquela igreja. Conhecem boletim? Nem toda igreja tem boletim, não é isso? O boletim da igreja é algo feito ali para um caderninho, nesse caso, em um final de semana, mostrando o programa da semana e falando sobre os critérios da igreja e etc. Naquele caso era um boletim muito bem elaborado. Ele tinha 12 folhas, 24 páginas, quase um livreto.
Não apenas isso, mas ele foi feito, publicado em papel couché e com a sua capa laminada, e naquela capa, na frente, havia duas fotos. Uma foto a fotografia era do templo central daquela igreja, e a outra fotografia era da face do pastor sênior, do pastor principal daquela igreja, e aquela fotografia era tridimensional, porque em qualquer posição que você colocava o boletim, o pastor olhava para você. Era um negócio assim, diferente. Eu fiquei tão impressionado com o boletim que eu levei para o lugar que eu estava hospedado e falei, vou ler, porque eu nunca vi um boletim tão bem elaborado. E meus irmãos, era um excelente boletim. Mas algo me chamou a atenção naquele boletim, eu guardei no meu coração. Na segunda-feira eu voltaria para o Brasil, aquele pastor, ele disse, Ronaldo, nós não tivemos chance de conversar, eu quero levá-lo até o aeroporto, e a gente conversa um pouco, são 40 minutos. E logo no início daquele caminho, daquele trajeto, o pastor disse, eu tenho uma pergunta a lhe fazer, que eu faço para os preletores, os pregadores que passam pela minha igreja. Um homem de Deus e um homem bastante humilde, aquele pastor. Ele disse, você viu alguma coisa que chamou a sua atenção de maneira negativa, que nós poderíamos consertar? E eu havia visto uma coisa no boletim, mas fiquei constrangido de falar, aquele jeito brasileiro que você conversa, etc., mas não vai ao ponto, não é isso? Eu falei, pastor, sua igreja é uma igreja bíblica, acolhedora, missionária, graças a Deus. Ele respondeu, Ronaldo, eu sei, eu sou pastor da igreja, mas eu quero saber se você viu alguma coisa que a gente pode consertar. E ali com muito receio eu disse, pastor, eu vi alguma coisa no boletim da igreja. O pastor quase deu um ataque cardíaco. Eu não sabia que o boletim da igreja era a menina dos olhos do pastor. Ele havia preparado uma comissão com mais de 12 pessoas só para produzir o boletim da igreja. Era um negócio assim, muito bem feito. E ele parou o carro no acostamento. Ele colocou a mão ali atrás, no banco de trás, e puxou um boletim da igreja, e me disse, me aponte aqui, esse pessoal não tem jeito, eu já organizei, eu já ensinei, mas eles sempre cometem algum erro, é diagramação, ou será que é ortografia? Eu falei, não pastor, o boletim é uma coisa bonita demais. Ele disse, mas o que foi que você viu? Eu disse, pastor, eu li o boletim, 24 páginas, me chamou a atenção, depois de ler e reler, que o boletim fala sobre a igreja, os pastores da igreja, missionários da igreja, programas da igreja, ideias da igreja, ética da igreja, mas o boletim não cita uma única vez o nome do dono da igreja, que é o Senhor Jesus. E ali nós tivemos uma reflexão, e o que eu falei com ele, eu repito aos irmãos, eu disse, e esta crítica caberia muito bem em uma igreja brasileira. O autor do evangelho é Deus, e a identidade do evangelho não é a igreja, é Jesus. O efeito do evangelho, se o autor do evangelho é Deus, se a identidade do evangelho é Cristo, o efeito do evangelho é de profunda e fantástica transformação, e é isso que o evangelho faz. Eu creio que nós já ouvimos tão bem nas exposições, inclusive desta manhã e ao longo desse congresso, sobre isso. É da natureza do evangelho mudar a gente. Eu vou além, é da natureza do evangelho mudar a cultura, é da natureza do evangelho mudar a sociedade, e é da natureza do evangelho mudar a igreja. Não é porque nós somos salvos em Jesus que nós somos isentos de uma ação dinâmica e continuada de Deus, de transformação. E essa transformação continuada do evangelho tem nome no Novo Testamento e no Velho Testamento, chama-se santificação. O evangelho de Deus vai transformando gente e cultura e sociedade, e transformando igreja. E transformando igreja. Como nós ouvimos hoje pela manhã, para sermos como Cristo. Versículo 5, o apóstolo Paulo nos diz, aqui no versículo 5, por intermédio de quem? Fala de Jesus, que é o evangelho, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, e essa obediência por fé é a transformação produzida pelo evangelho. O que o evangelho faz, meus irmãos? Ele gera
algo que não havia, não existia. Nós viemos daquela grande rebelião, nós estamos vivendo em pecado, distantes de Deus, inimigos de Deus e das coisas de Deus, e o Evangelho chega e produz em nosso coração uma transformação profunda e eterna, gera obediência por fé. É isso que o Evangelho faz, e é na obediência por fé que é a salvação, e é na obediência por fé que nós fazemos discípulos. Discípulos não são feitos com programas formais, e nem com programas informais. Discípulos de Jesus são feitos quando seus corações passam a obedecer por fé. Por fé. Eu mencionei ontem que este é o Evangelho, que é Jesus, que é supracultural, porque explica o homem e a cultura, não o contrário. É transtemporal, porque se destina a todas as gerações. É multicultural, porque traz gente de todas as nações aos pés do Senhor Jesus. É intercultural, porque essas pessoas que vêm aos pés do Senhor Jesus se comunicam e têm comunhão. É cultural, porque o Evangelho, que é Jesus encarnado, ele nasceu entre nós, na nossa história, no nosso mundo, no nosso tempo. Ele é transcultural, porque é a ordem do Senhor que ele deve ser levado de uma cultura para outra cultura em ação missionária. E ele é contracultural, porque ele transforma. E transforma o homem na sua própria cultura. O homem não deixa de ser brasileiro, norte-americano, holandês, de uma etnia tucano ou baré, mas este homem, essa mulher, passa a ver o mundo com outros óculos, os óculos do Evangelho, e passa a ver o seu coração com outros óculos também. Um dos perigos da ênfase missiológica e missionária é nós entendermos que a igreja tem uma mensagem para o mundo, tão somente. Isso é verdade, mas é apenas metade da verdade. Essa igreja que tem uma mensagem para o mundo, ela experimenta essa mensagem primeiro, que a transforma dia a dia. O autor do Evangelho é Deus. A identidade do Evangelho é Jesus, quem Ele é e o que Ele fez por nós. E o efeito do Evangelho é de pura transformação de vida, corações em desobediência para corações obedientes. Eu gostaria já de encerrar pensando com os irmãos. Corações obedientes. Deus deseja que a sua igreja e a igreja brasileira tenha um coração obediente. Coração obediente na oração, coração obediente na comunhão, coração obediente no entendimento das Escrituras, coração obediente na teologia, coração obediente no ensino, coração obediente na santidade, mas que tenha também coração obediente na proclamação. É injustificável sermos uma igreja que recebeu tanto e recebe tanto do Senhor Jesus e vivemos em um país onde há centenas de grupos étnicos, longe e perto de nós, que não ouviu uma única vez o nome do Senhor Jesus. É injustificável. Eu gosto muito de biografias missionárias, e uma das biografias que tem chamado a minha atenção é de uma missionária norte-americana chamada Sophia Miller. E eu encerro fazendo referência a ela. Sophia Miller, na década de 50, chamada por Deus, fruto da pregação do Evangelho, um pregador de rua nos Estados Unidos, de praça. Ela atravessa a praça, ouve o Evangelho, é convertida por Deus, e ali assim se sente chamada por Deus para a obediência por fé. E a obediência por fé envolve todas as coisas.
E ela então, ela vai para a Colômbia, ela diz: eu preciso proclamar Jesus que me salvou. E chega na Colômbia e começa a evangelizar, missionária solteira, sozinha, os indígenas. Ela entra no rio Içana, no Brasil, sem saber que está no Brasil, isso década já de 60, e começa a evangelizar as etnias Banil e Curipaco, no meio daquelas viagens que levavam dias de canoa. Eu tive a oportunidade de conversar com 2 indígenas já velhinhos que remavam a canoa para Sofia Miller, e eu perguntei a esses indígenas como era esse trabalho. Eles diziam: terrível, porque a mulher era incansável, ela nos obrigava a viajar de noite com ela, e índio não gosta de viajar de noite, porque de dia ela tinha que evangelizar, então de noite nós tínhamos que remar. E eu perguntei: mas então de noite vocês remavam e ela dormia na canoa descansando? Eles disseram: não era assim, até as 2, 3 horas da manhã, ela com a lamparina naquela canoa, ela traduzia o Novo Testamento para a língua indígena Curipaco, e o Novo Testamento está completo nas mãos do povo da igreja Curipaco, e boa parte daquele trabalho foi feito em noites amazônicas, dentro de uma canoa à luz de lamparina. Aquela mulher faleceu já alguns anos atrás, e antes de falecer, um jornalista cristão a abordou para uma das últimas entrevistas e lhe perguntou, pergunta que faz então praticamente para todos os missionários: como foi o seu chamado? Ao que ela pensou, refletiu e respondeu: eu jamais tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Vamos obedecer ao Senhor Jesus. Vamos orar, curva sua cabeça. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor para que o Senhor mesmo possa provocar em nós obediência ao Senhor e ao Evangelho. Obediência para a comunhão e santidade. Obediência para a oração e ensino. Obediência também para a proclamação do Evangelho. Senhor Deus, eu quero orar pelos seminários aqui representados e pelos movimentos teológicos aqui representados. Eu quero orar, Senhor Deus, para que no ensino teológico, bíblico, brasileiro, nós possamos ver pessoas em nossas salas de aula e templos e congressos, com os corações despertados para sinceramente obedecer ao Senhor Jesus. Gera não apenas no mundo, mas sobretudo em nós, obediência por fé. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus.